como que rola o comprimento do condutor de ligação do DPS? Lembrando, aqui tem as figurinhas da NBR 5410, no item 63529 da norma, né? Então, o DPS eu ligo entre o condutor vivo e a barra de equipotencialização mais próxima que tiver. No caso, a gente está falando aqui dos DPS de entrada. Então, a gente vai estar ligando entre os condutores vivos e o BEP, né? Especificamente para a live aqui, o BEP. Bom, a 5410 dá duas alternativas. Uma eu venho aqui com o condutor vivo, condutor de fase, por exemplo, e eu sangro aqui, eu faço uma derivação no condutor e venho aqui para o DPS, e do DPS, a saída dele eu ligo aqui ao BEP. Então, eu tenho dois trechinhos, como mostra a figura. Esse trecho A, da derivação que eu fiz do condutor até a entrada do DPS, e o trechinho B do DPS até o barramento de equipotencialização. Nesse desenho aqui, a 5410 diz que A mais B é no máximo meio metro. Tem uma outra forma de fazer essa ligação, que é não fazer a derivação, eu não abro o condutor aqui, mas eu ligo o condutor no terminal do DPS e do terminal do DPS eu sigo com o condutor para dentro da instalação, né? Então, eu faço uma ligação desse tipo. Inclusive, não faz muito, né? Foi lançado, né? Está sendo lançado aí no mercado, DPS que tem dois terminais, vamos dizer assim, né? Dois parafusos, né? Na entrada aqui, um parafuso que recebe o cabo e o outro parafuso que continua o cabo aqui para dentro do circuito. Ao invés de ligar esses dois cabos no mesmo parafuso aqui, tem dois parafusos, vamos dizer aqui, um para receber o cabo e outro para continuar com o cabo. Nesse caso aqui, não tem, né, o A dessa figura anterior, o A é igual a zero. Eu não tenho esse trechinho de cabo aqui. Eu já liguei o condutor de fase, por exemplo, direto. Então, A é igual a zero. Então, nessa situação, fica B de, no máximo, meio metro. Então, esse comprimento é no máximo meio metro. A 5410 diz que esse meio metro é o valor que, se você seguir esse meio metro, não precisa se preocupar, entre aspas, com mais nada. Se não for meio metro, a 5410 coloca uma bandeirinha ali, mais que amarela, laranja, para você olhar com calma essa situação, se você tiver que ter mais de meio metro. Mas ela não fala muito mais do que isso. Eu tratei dessa parte de ligação do DPS na live número 3, tá? Ali eu falava das ligações em geral e, em particular, aquela conversa, eu tenho que ligar o DPS ao neutro ou não, afinal de contas? A resposta para essa pergunta está lá na live número 3. Para desenvolver esse assunto aqui de meio metro, mais que meio metro, e por que é meio metro, eu chamo para a roda aqui o Jobson, que vai contar para a gente a história do meio metro aí. Bora lá, Jobson. Bora lá. Bom, eu acho que o mais importante para a gente poder entender essa história de quantos metros, né, qual é o comprimento que se pode, que se deve usar, é saber exatamente o porquê que essas dimensões são importantes, né? A gente tem que entender, ou pelo menos tem que trazer para o assunto, o efeito de quando uma corrente impulsiva passa por um condutor, né? Então, quando a corrente impulsiva passa por um condutor, ela vai ver esse condutor como uma bobina. O condutor pode estar esticado como uma corda de violino, não importa. Ela, corrente impulsiva, enxerga esse condutor como uma bobina. E a queda de tensão nesse trecho de condutor vai ser, então, o L relacionado a essa bobina que a corrente está enxergando, em função da quantidade de corrente que está passando naquele determinado
espaço de tempo, ou seja, LD e DT. Tá? Portanto, se eu tiver um condutor mais comprido, eu tenho uma queda de tensão maior nesse trecho. E um condutor mais curto, uma queda de tensão menor nesse trecho. Ora, se o DPS está colocado aí para restringir a queda de tensão ou a tensão que vai daquele ponto de instalação a jusante, quanto menos queda de tensão eu tiver nos cabos de interligação, menor será a soma da queda de tensão que vai estar sendo liberada pelo DPS com essas outras quedas de tensão relativas às impedâncias dos trechos dos condutores de condução. Então, é por isso que nós precisamos diminuir substancialmente esses comprimentos. Tá? Então, neste caso, a gente colocou aqui os valores, a norma, a 5419, denomina, né, como queda de tensão L1 aqui, queda de tensão L2 aqui, o P é a tensão, né, é o nível de proteção de tensão que o DPS vai deixar passar, então é a tensão que o DPS deixa passar, a tensão do surto que ela vai deixar passar a jusante na instalação. Porém, o que o componente vai enxergar é a soma disso tudo, que a 5419 chama de UPF. Neste caso, eu fiz uma continha de padaria aqui do lado, só para mostrar para vocês que para cada metro de condutor 16 milímetros quadrados, essa é a seção utilizada para condutores classe 1 na entrada da edificação. Então, para cada metro de condutor 16 milímetros quadrados, quando submetido a uma corrente de 50 kA, eu imaginei uma instalação nível 1, consequentemente um SPDA classe 1, tá? 200 kA nesse caso batendo na instalação, 100 kA descendo para a terra, como o Hélio mostrou agora nos slides passados, 100 kA voltando, tá? E havendo uma divisão e sobrando para esse DPS 50 kA. Então, sobrando 50 kA para este DPS aqui, ó, tá? E passando, então, né, os 50 kA aqui nesta brincadeira aqui, neste trecho aqui, nós vamos ter uma queda de tensão. Se nós tivermos desde o BEP até esta ponta aqui, ó, só inerente ao condutor, 7.550 volts, que deverão ser somados ao UP, que nós vamos ver lá na frente, a tensão que o DPS deixa passar. É por isso que a 5419, tentando segurar uma série de restrições e limitando esse estudo todo, fala o seguinte: bom, pelo menos eu vou cortar essa queda de tensão pela metade e vou colocar o DPS lá para a categoria 2, ou seja, os maiores elementos, as categorias 4, categorias 3, já estarão sob uma proteção maior em relação a esse DPS. E aí, consequentemente, nas demais proteções, outras prescrições serão adotadas. A 5410 trata somente do DPS da entrada. Ela pede para que se estude, né, as demais situações, inclusive o demais modo de instalação, que seria lá a proteção para modo diferencial. Tá? Cabe a nós, 5419,
Então, melhorar essa condição desde a entrada. Já levar em consideração essa tensão desde a entrada é extremamente saudável, tá? Não que isso toda vez seja primordial, mas na grande maioria das vezes pode te poupar grandes dissabores.